Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Lucas no capítulo de número 22, né? Quero registrar aqui que essa semana faz assim um mês que meu pai saiu da UTI, depois de 20 dias em coma induzido ali com aquele tétano, e glória a Deus pela saúde, pela recuperação dele em casa já há quase 30 dias, aos poucos voltando a andar e a sua rotina, né, caminhando assim para um normal. Essa semana tem um retorno médico, então nós somos gratos por todos aqueles que oraram, né, estão orando ainda por aquilo que Deus fez na vida dele enquanto ele estava lá na UTI. Ele é diácono aqui nessa casa, está ali se recuperando para quando em breve poder assim retornar, né? Meu pai tem 65 anos, mas está cheio de vontade de viver, né? E Deus deu essa outra oportunidade para ele, então glória a Deus, né? Acredito que ele está lá ouvindo o culto agora ali pelo aplicativo. Então é muito glória a Deus, né? Independe da situação, só para a morte é que não há solução, porque depois que partiu já foi, mas do contrário, sim, tem solução sim. E a gente pensa, ora, clama, confia, e Deus vem, né, e opera ali. Então, glória a Deus, né? E na quarta-feira nós temos o culto aqui também, às 19h30, mesmo nesse método agendado, mas tem espaço para muitos, embora as crianças e os idosos ainda estão ficando de fora, mas cultuando de casa. Então, que aqueles que não estiverem presencial possam estar também nos ouvindo ali pelo aplicativo. Lucas capítulo 22, versículo 28, esse mês eu fiz questão de ler o Evangelho de Lucas, e ali tentando observar um passo a passo aqui de Jesus, e me chamou muita atenção esse versículo de número 28, aqui do capítulo 22, Lucas 22, o versículo de número 28, né? E a gente assim vai ver uma declaração de Jesus sobre a vida daqueles discípulos que realmente estavam com ele. Então Jesus disse assim, Lucas 22, versículo 28, amém? Quem está aqui encontrou todo mundo? Graças a Deus. Você que está em casa, esteja com a sua Bíblia aí diante dos seus olhos. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Na versão da Bíblia Viva está escrito, contudo, por vocês terem continuado fiéis a mim nestes dias terríveis. Jesus, ele atestou que os discípulos tinham um coração fiel, independente da situação. Então eu quero orar pedindo a Deus para que ele venha, né, a falar. Pai, em nome de Jesus, nós já oramos, cantamos, agora lemos, já damos aviso, mas eu venho pedir ao Senhor, fala aos nossos corações, meu Pai. Ó Deus, talvez pessoas vieram aqui buscando uma resposta, uma direção, a coisa não está andando, mas a partir de agora, da Tua palavra, que é a verdade, que nos liberta de nós mesmos, de pensamentos contrários, de sofismas, meu Deus, de todo o ego. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco, nos despertar, nos libertar, ó Deus, e trazer uma direção para que possamos romper em mais uma semana na nossa vida, tanto para nós que estamos aqui, mas para aquele que nos ouve agora. Ó Deus, em nome de Jesus, esta é a nossa oração para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quando a fidelidade é provada, esse é o tema dessa mensagem de hoje. Quando a fidelidade ela é provada. Quando eu estou ali, né, com os adolescentes, igual ontem, a gente está reunindo por enquanto só os homens, né, alguns estão aqui com a gente, hoje o louvor foi todo adolescente, né, a Fernanda falou assim, agora nós vamos para uma música nova, eu pensei, mas a anterior também era nova, né, então tudo novo, glória a Deus, Deus é bom, né, melhor ter os meninos aqui cantando música nova, do que não ter os meninos aqui, então é preferível que eles cantem música nova todo dia, né, e a gente adora, aprende, melhora o nosso repertório, né? E assim, então acompanhando os meninos, tenho visto assim o drama desses meninos acompanhando os seus times de futebol em épocas de 0-0 e de derrota, né? Eu vejo assim o apego, né? E tal, e tô lá, inclusive até torcendo, né? Junto com eles, porque bacana é quando a gente está firme em algo que assim está prosperando.
é troféu todo dia, né? Bate um recorde no ano inteiro de tanto troféu, de tanto campeonato que vence. É bacana falar, eu sou desse time, eu estou lá, essa é a minha bandeira, põe no status e põe para todo lado. Mas quando começa o ano do jeito que começou, aliás, o ano já começou agora, no segundo semestre, para quem é do futebol, né? E quando começa do jeito que começou, 0-0, derrotas e troca de tudo enquanto é coisa, e resultado não chega, e você vê gente acompanhando, postando lá do mesmo jeito, com aquela mesma garra, então é porque esse pessoal é fiel àquilo que escolhe. E aí eu fiquei pensando nisso para a nossa vida, pensando nisso quanto ao Evangelho, pensando nisso quanto a Deus, pensando nisso quanto ao projeto. Então hoje eu estava lá, assistindo um jogo lá, e ao mesmo tempo buscando de Deus para ministrar aqui, e aí Deus me deu essa palavra, que Jesus, ele olha para os discípulos ali e fala com eles, olha, contudo, apesar de tudo, vocês permaneceram aqui. A gente sabe que eram mais do que 70, depois foram 70, depois foram 12, e dos 12 ainda tinha lá o Judas, mas tinha aqueles 11, ele falou assim, vocês permaneceram em dias terríveis. Ele falou assim, olha, vocês estiveram comigo em dias de tentações, porque Jesus foi tentado assim como você e eu, e às vezes até mais, mas ele falou assim, vocês não me abandonaram. Porque uma coisa é a gente participar da vida das pessoas ou estar em situações quando aquilo está no auge. Quem não queria estar com Jesus no auge, naquele momento que ele orava, as pessoas eram curadas, aquela pessoa convertia, outros e tantos milagres. Alguns chegavam e falavam, eu vou desistir disso para seguir o Senhor, eu vou desistir daquilo para seguir o Senhor. Ele falou assim, olha, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça, então vocês pensam bem. Aí daqueles tantos, um dia Jesus deu uma palavra e falou, tem mais alguém aqui que gostaria de ir, de desistir, de partir? Aí Pedro dá aquela palavra e fala assim, não, Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E aí Jesus é tentado, Jesus é provado, Jesus passa por tantas situações em que às vezes debochavam dele, e tantas situações, mas aí agora ele vira e ele fala assim, vocês estão comigo, permaneceram comigo nos dias mais terríveis da minha vida. E é muito fácil a gente estar do lado, né, de pessoas naqueles dias bons, quando a pessoa está com dinheiro, quando a pessoa está no auge, quando a pessoa está bonita, está bacana, aí a gente está lá. Mas naquele dia difícil, negro, escuro, às vezes a gente não consegue estar mais com aquela pessoa. Por quê? Porque é bacana ficar no dia bom, no dia da festa, no dia do churrasco. Mas Deus está nos convidando nessa noite para pensarmos em termos um coração fiel. Mas Ele também está falando com a gente, valorize aquele que passa com você pelos seus dias maus. Valorize aquele que fala com você o que você não quer escutar, mas no dia mau, para que você vença aquele dia mau. Mas ao mesmo tempo, seja essa pessoa que está com a outra pessoa quando ela está no dia mau, mesmo se ela não tiver dinheiro, mesmo se ela não estiver no auge, mesmo se a roupa dela não for bacana, mesmo se o traje decepcionar, né? Então a gente precisa ter o que? Esse coração, o coração que os discípulos tiveram. Jesus falou assim, olha, contudo vocês não me abandonaram nos meus dias terríveis. Por quê? Porque eles tinham assim um coração fiel. Será que Ele acha em nós hoje um coração fiel, um coração leal a Ele, um coração que independente se estamos sendo filmados, fotografados ou não, se nós estamos no culto presencial, no culto em casa, se a gente está na escola ou se a gente está em casa, na rua, será que Ele encontra um coração fiel? E o coração fiel não é aquele coração que nunca cometeu pecado, mas é o coração que quando erra fala, Senhor, misericórdia, eu não posso, Senhor, errar mais, porque a minha vida é do Senhor, porque a tua presença vale mais, então eu não posso, na igreja eu sou de uma forma e em outro lugar, não, Senhor, me ajuda, me fortalece, eu preciso sim viver uma vida diferente, porque o Senhor é fiel para mim, eu preciso ser fiel para com o Senhor, mesmo que ninguém esteja vendo, porque às vezes, quando nós temos a consciência que a gente precisa ter esse coração e ainda não consegue, mas já é um passo, porque eu já estou falando, vem Jesus, eu não estou satisfeito do jeito que eu estou, eu quero mais do Senhor, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero que o Senhor vira para mim, quando o Senhor virou para os discípulos e falou que o Senhor encontrou esses homens fiéis, nos dias que o Senhor estava mal,
Porque às vezes a gente quer um Jesus só que prospera, que dá carro, apartamento, que faz campanha, e eu vi tantas igrejas e pastores passando aperto nessa pandemia, porque não podia abrir igreja, e como que a gente vai cultuar de casa, sendo que muitos aí estão acostumados a viver de campanha? Não tem jeito. Mas se a gente lê Bíblia, nós podemos acompanhar de casa e da igreja. Se a gente é fiel, nós podemos estar em qualquer lugar, porque Ele está conosco. A nossa mente, ela foi transformada, porque eu não preciso correr atrás de bênção, já que é ela que corre atrás de nós. Mas eu preciso ter esse coração fiel e falar com o Senhor, eu preciso ser fiel, eu preciso ser como esses discípulos, que naquele dia que Jesus dá não para a gente, fala assim, eu estou com o Senhor, vou ler a Bíblia mesmo assim. Aquele dia que Jesus, ele não fala nada, sabe, não tem resposta, né? Parece que Jesus ficou com cara de paisagem, não tem resposta, mas eu estou firme lá com Ele, estou firme, estou louvando, a resposta vai vir, é o dia da angústia, mas o Senhor também se angustiou, então eu estou fiel a Ele, porque às vezes a gente quer só o Jesus que responde, que dá, que prospera, que faz, que cura, e glória a Deus porque Ele faz mesmo, mas e o dia que Ele não fala, aí tem que ser diferente. Aí eu preciso estar com Ele mesmo assim, louvando mesmo assim, aguardando a resposta mesmo assim, valorizando a presença dEle mesmo assim. Então Ele falou, olha, vocês são os que permaneceram comigo, independente de qualquer coisa, independente do movimento, independente das situações, independente, nós precisamos estar com Ele. Não é? Se a gente ficou meio absurdado aí com o que o vírus andou fazendo, com que algumas autoridades tomaram, né, de decisões, imagina caminhando para o fim dos tempos, imagina como que vai ser mais apertado, pessoas realmente desviando-se da fé, desfalecendo a sua fé, e tantas outras coisas. Então nós precisamos o quê? Estar com Ele, e esses discípulos demonstram então a fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é a característica daquela pessoa que é fiel, que respeita, que é leal perto e é leal longe, é leal no claro e é leal no escuro, ou seja, tem um coração assim, tem um coração desse jeito, e a gente encontra várias pessoas no tempo de hoje, mas para a gente não esquecer ninguém do tempo de hoje, vamos no tempo de ontem, lá de Gênesis 39, nós vamos encontrar aqui, dentre tantos exemplos, um coração fiel, para a gente poder copiar, para a gente poder falar, Senhor, eu quero, Senhor, ser ou ter esse coração. Nós ministramos aqui muitos cultos sobre, né, ter um coração fiel, leal, um coração no Senhor. Então Gênesis 39, o versículo de número 7, Gênesis 39, o versículo de número 7, esse moço, menino, jovem, nos ensina muito sobre ter um coração fiel, que é José, e aqui em Gênesis 39, no versículo de número 7, está escrito assim, e aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Quem era essa mulher? A esposa de Potifar, que era o senhor, o dono, como se fosse o patrão ali de José. Essa mulher, no momento em que ninguém estava vendo, ela colocou os olhos em José. José não estava procurando, não queria confusão, não queria adultério, não queria problema para a sua vida, mas aí o inimigo colocou os olhos nele, e o que eu tenho para te falar é isso, que mesmo que você seja e continue fiel, o inimigo está de olho em você. Então, como José, você tem que ter um coração fiel mesmo, porque independente da gente procurar, Ele nos procura. E aqui então, coloca essa proposta, vem cá, deita-te comigo, e aí ele dá uma resposta, ele diz, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, olha a resposta, eis que o meu senhor, está aí senhor de letra minúscula, agora ele não está falando de Deus, ele está falando do patrão, do esposo dela, do chefe da casa. Ele falou assim, eis que o meu patrão, eis que a pessoa, né, o meu senhor, ele não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele falou assim, olha, o dono aqui, o seu marido, ele foi fiel para comigo, ele depositou confiança na minha pessoa, e agora ele não está, e porque ele não está, você me traz essa proposta. Eu falei, eu não posso, porque eu sou fiel, mesmo quando eu estou longe das autoridades que estão sobre a minha vida. Foi isso que José fez, porque até aqui ele não falou nada de Deus, ele falou, eu vou ser fiel ao meu senhor, ao Potifar, coisa que ela deveria ter sido aqui, né, e não foi, não resistiu ali ao desejo de cometer adultério com ele, mas ele falou, eu tenho esse coração,
eu sou fiel. E se a gente olhar para José, ele não estava no culto todo dia, pelo contrário, ele estava vindo de uma jornada, ele foi comprado, ele era um escravo, ele foi traído pelos seus irmãos, e assim ele não estava na sua casa, na sua parentela, ele estava longe da cultura dos judeus, ou seja, ele tinha tudo para cair, mas ele sempre conectado. Sabe quando você está tomando banho, você está conversando com Jesus, você está aí na rua, você está conversando com ele, ou seja, você mantém a comunhão com ele, é quase impossível a gente ser enredado por uma proposta como essa, porque você não vai entrar na presença de Deus, você está nela já. E quando o coração da gente quer ir para outro lado, o pensamento, mas aí você está habituado a conversar com ele, a falar com ele, a dizer para ele da sua angústia, da sua entrega, das dores, das situações, das decepções, da luta, da batalha. Então nós estamos com ele na segunda, na terça, de dia, de tarde, você acorda de madrugada, vai no banheiro, você está conectado com ele, não é que você vai parar, ficar de joelho e orar, mas pode acontecer também, ou seja, andar com ele. José conseguiu fazer isso, e é por isso que agora com toda força, com tanta convicção, ele fala, eu sou fiel às pessoas, sou fiel às alianças, sou fiel àqueles que me depositaram confiança, e eu não farei isso, porque aqui nesse lugar, ele colocou confiança em mim. Então nós precisamos buscar esse coração fiel, ter esse coração leal, né? E ali no versículo 9, ele também demonstra a sua fidelidade para com o nosso Deus. Ele fala, olha, ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele falou assim, olha, eu não vou fazer contra o dono da casa, porque eu sou fiel a ele, e eu não vou fazer isso contra o meu Deus, porque o meu Deus, eu preciso ser fiel a esse Deus que cuidou de mim até aqui. Eu fui vendido, fui separado dos meus pais, eu estou num lugar diferente, mas Deus me guardou, Deus está comigo. Como que eu vou ser infiel a esse Deus? Como que eu vou ser infiel às pessoas que confiam na minha pessoa? Então isso é um coração convertido, um coração fidelizado ao Senhor, é esse coração que nós temos que ter. Quando a gente não quer fazer, a gente vai orar e vai falar, Senhor, me dá esse coração igual ao teu, porque é com esse coração que nós vamos vencer, que nós vamos romper. Não é um coração muito mais do que entregar oferta, dízimo e pensar em dinheiro. É um coração que está lá, ninguém está vendo, você está lá, firme. Quando eu trabalhava, né, para o meu ex-patrão, e até antes de eu ter minha própria empresa, e hoje eu não tenho mais a empresa, é só o reino de Deus, graças a Deus por isso, mas lá naquele tempo, brava, assim, agradar o Senhor trabalhando para Ele. Então eu pensava que eu estava realmente trabalhando para o Senhor Deus, cuidando da casa dele, né? Até mesmo de ir lá na casa dele, ensinar coisas, até de trabalho, de escola para os filhos dele, filhos que, né, hoje são maiores do que eu, Davi e Salomão, lá do castelo, mas ali fui falando e testemunhando do Senhor depois que eu converti. E hoje eu tenho assim, o privilégio, né, de algumas situações ele me ligar ou mandar um zap, falar, ora por mim. Ele não é crente ainda, ora por mim. Eu vou fazer isso, mas eu creio que você está aí orando por mim. E isso é para a glória de Deus, porque certamente me viu orando lá na empresa dele. Certamente me viu fugindo de contar mentiras para clientes lá, e às vezes pedia até para outro contar, mas não pedia para que eu contasse. Por quê? Porque sabia que eu servia a um Deus. Uma vez tinha que plotar o carro, que eu iria trabalhar com ele, e nesse carro teria que ter uma foto de um vinho. E aí antes dele fazer isso, ele falou assim, olha, o carro é da empresa, você trabalha com esse carro, vai trabalhar com ele, nós vamos ter que plotar ele, tem um detalhe, no carro vai a foto de uma marca de vinho, mas eu só vou colocar se não prejudicar você, porque eu sei que você assim, tem uma devoção com Deus, com o seu Deus. Eu falei, realmente, se você puder não colocar, para mim vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, porque eu não vou confundir a cabeça de ninguém, não é? É assim para um testemunho, e ele entendeu perfeitamente, me respeitou o Deus que eu sirvo, o Deus que hoje responde as nossas orações lá para com ele também. Então eu não posso ter medo, como José aqui, não teve medo de falar, eu sirvo a Deus. Uma vez numa reunião de pais evangélicos, eu e Eliane quase infartamos, porque tudo que a gente queria era que os pais ali, não é obrigassem, mas
voltasse para a escola e falasse: olha, isso e isso nós não queremos com os nossos filhos, porque nós seguimos a palavra. E aí os outros pais, tranquilão, falando que aquilo era tranquilo, que não tinha problema. Eu falei: aonde que eu enfio a cara aqui nessa reunião? Porque não tem um para defender a palavra aqui junto com a gente, porque não dá para a gente poder fazer tudo o que estão fazendo, e a nossa filha não vai participar disso e disso na escola, e ponto, acabou. Então nós temos que defender a nossa fé, nós temos que ter um coração fiel para com o nosso Deus, e Ele se agrada disso, como Jesus se agradou ali daqueles discípulos, dizendo: olha, que bom que vocês estavam comigo naqueles dias de tentação. Quarta-feira eu ministrei aqui sobre mais de Deus, e os discípulos com Ele lá no Monte das Oliveiras, Jesus transpirando sangue, e eles a 30 metros de distância ali não resistiram, não ficaram tanto tempo orando, mas estavam lá com Jesus. Nos momentos difíceis, eles não foram lá procurar milagre, não foram procurar cura, não foram ali praticamente obrigar Jesus a dar coisa para eles. Não, eles estavam lá porque eles queriam estar na presença de Deus. Eu não posso cantar uma música porque alguém me obriga, porque eu vou ganhar um carro. Eu tenho que cantar uma música porque eu quero invocar a Deus. Eu tenho que vir à igreja porque eu quero, eu não abro mão, pode acontecer o que for. Eu quero fazer um culto no dia do meu aniversário na minha casa, eu faço questão. Por quê? Porque Ele é digno de receber o louvor, receber a minha vida, receber um testemunho. Ele é digno. Isso é ter um coração fiel, sujeito a erros, porque todos somos, mas ter um coração fiel. Lá em 2 Timóteo, a gente vai ver também um outro cara chamado, o nome dele é meio complicado, Onesíforo. Nós vamos ver esse outro José aqui, mas chamado Onesíforo. 2 Timóteo, e hoje Deus nos trouxe aqui para poder falar para nós: eu estou à procura de verdadeiros adoradores, esses que são fiéis para comigo, são fiéis para com as pessoas que depositam confiança, são fiéis, são leais, não ocultam, estão ali firmes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. 2 Timóteo 1, no versículo de número 16. 2 Timóteo 1, versículo 16. Graças a Deus. Amém? Encontraram? Glória a Deus. Tem alguém aí recebendo a palavra de Deus mesmo? Amém? Deus é bom. 2 Timóteo 1, versículo 16, que o Senhor seja bondoso de Onesíforo, falou Paulo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Agora Paulo encontra um coração fiel, um filho espiritual dele, que não envergonhou de Paulo, porque Paulo estava preso. Porque seria muito bacana a gente aproximar de Paulo, o pregador, o que abre igreja, o apóstolo, o que estava no auge do seu ministério, quem sabe até procurar uns lenços de Paulo para ver se pega a unção dele, mas agora Onesíforo não é esse, né, Vitor? Atrás da máscara ali eu vi o Vitor está rindo, glória a Deus, negócio de máscara é uma benção, né? E ali o que acontece? Mas aí, esse coração fiel foi lá visitar Paulo preso, Paulo já não podia fazer nada por ele mais, né? Assim, não ia acrescentar nada para Onesíforo ir lá, e aí ele vai, por quê? Porque ele é fiel, e aquele que é fiel, ele está no pouco, ele está no muito, ele está em todas as situações, e alegrou o coração de Paulo. Imagina você ser escolhido por Deus para toda a sua vida, você renunciar a seus amigos, a sua religião, a tudo que você tinha, virar de perseguidor a perseguido, batalhar, abrir não sei quantas igrejas, e ali lutar para que aquelas igrejas andem, e ao final de sua vida se encontrar preso porque pregou o evangelho e sozinho numa cadeia. Às vezes a gente ouve um evangelho completamente torto por aí, dizendo que o crente não passa por tribulação. Não sei que evangelho é esse, porque a gente passa e passa toda hora. Paulo agora, ele estava lá sozinho, mas
Deus levou um coração fiel, e esse coração fiel foi lá animar Paulo, deve ter falado com Paulo: Paulo, glória a Deus porque você está preso, porque você está aqui, que você pregou o evangelho, quantas igrejas foram abertas, quantos corações creram, quantos líderes, pastores foram levantados no seu apostolado. Então se você está aqui é para a glória de Deus. Deve ter falado alguma coisa para ele. Ele falou: Onesíforo veio aqui me animar. Então que eu e você possamos ser essa pessoa que anima o outro, que anima, que vai lá e fala: vem para a casa de Deus, vamos orar, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução, o evangelho é verdadeiro, Jesus nos ama mesmo, é verdade. Precisamos ter esse coração fiel. Do outro lado, eu que recebo ajuda, eu tenho que querer ser ajudado, eu tenho que ver Deus agindo através das pessoas e falar: Deus tem alguma coisa comigo, Ele não quer que eu perca, Ele não quer que eu pare, Ele não quer que eu tire a minha vida, pelo contrário, Ele quer que eu avance. Mas Ele usa pessoas para fazer isso. É por isso que Ele está nos chamando para ter um coração fiel. Coração fiel, que está no pouco, está no muito, está no churrasco, está no dia que é. Deixa eu ver aqui, abobrinha com jiló. No caso, para a Eliane que está nos ouvindo agora, para ela isso é um churrasco, né? Para mim, jiló nem tanto. Mas eu preciso de ter esse coração, né? Paulo não estava no auge, mas ele encontrou um coração fiel. A fidelidade, ela não está atrelada a uma boa condição, nem a bons momentos, nem a bens, nem a isso e nem aquilo. A fidelidade, ela está num coração que recebeu o Senhor Jesus e entendeu: eu preciso ser transformado, eu preciso representar Cristo, e o Espírito Santo que está dentro de mim vai me ajudar a dar esse fruto, porque o que Deus quer é isso. Ele quer pessoas fiéis a Ele até o fim, até o fim. E o caminho realmente é estreito, porque tem uma porta lá, e essa porta é uma porta também estreita. De vez em quando a gente esbarra com mais alguma coisa e fala: meu Deus, isso eu ainda faço, não posso fazer, me ajuda aqui. Ah, isso aqui também não dá, porque eu vou desagradar a Deus. Isso aqui, como é que eu vou fazer? Porque isso aqui também não dá, mas isso aqui eu posso fazer, isso aqui vai glorificar a Deus. E não é fácil, porque ao nosso lado, né, na nossa cidade, para todo lado, o que mais há é pessoas infiéis. Mas o que nós temos que fazer é procurar ter um coração fiel, porque Deus se agrada. Quando a gente lê em Números 12, pastor, eu já tenho esse coração, graças a Deus, eu preciso ser aperfeiçoado, como o Senhor, aleluia, Deus vai nos aperfeiçoar, e nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, estando com Jesus no dia bom, no dia mau, né, em todos os tempos. Números 12, no versículo 7, há aqui uma declaração, porque sabemos que Miriam e Arão, eles não tiveram um coração fiel a todo tempo, e acerca desses maus exemplos de Miriam e Arão, Deus aqui então registra no versículo 7 do capítulo 12, ele falou: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ele falou assim: olha, Arão, Miriam, vocês não são como ele é fiel, ele é fiel. Quando a gente avança lá para 1 Samuel 22:14, 1 Samuel 22:14, então quando eu sou fiel à minha esposa, Deus se agrada, amém. Quando eu sou fiel à minha esposa, amém. Quando eu sou fiel com a minha liderança, amém. Quando eu sou fiel lá no meu trabalho, o dono não é crente, mas eu sou fiel, amém. É isso que Deus quer. Deus nos quer, Deus quer corações fiéis, como Jesus foi fiel ao Pai o tempo todo. 1 Samuel 22:14, outra declaração aqui registrada. 1 Samuel 22:14, e respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Então ele falou: olha, quem entre as pessoas aqui no teu reino é tão fiel como Davi? Tão fiel como Davi, tão fiel como José, tão fiel como Moisés, tão fiel como Onesíforo, tão fiel. São exemplos para a gente. Ah, não tem mais? Tem exemplos sim. Os exemplos estão aqui. Ah, mas 2020 o exemplo acabou. Eu ligo na televisão, mas os exemplos estão aqui. Nós precisamos buscar esse coração. Quando a gente vai lá em Neemias, outro coração fiel, olha como é que são as coisas. Neemias, no capítulo
Neemias 7, abra ou acesse aí, Neemias 7, o versículo de número 2, Neemias 7, 2, olha só. Neemias 7, 2, Neemias tinha uma missão que era reconstruir os muros. Ele não iria fazer sozinho, mas também não é qualquer pessoa que ele iria chamar para essa construção. Cuidado com quem você chama para construir junto com você, com quem você confia as mais simples das tarefas ou compartilha os mais simples dos segredos do seu coração. Veja o critério de Neemias para escolher alguém para fazer apenas um muro. Neemias 7, 2. E eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Aí a gente vai para o WhatsApp, para o status, e põe uma pancada de coisa. Cuidado! Nós temos que confiar naquele que a gente pode confiar, e mais ainda, confiar no Senhor Jesus. Ele vai mostrar às pessoas que a gente deve confiar. Aqui era o muro, era a construção, Jerusalém estava derribada, vocês conhecem a história. Neemias estava bem no seu trabalho, era copeiro ali, prestigiado, mas aí Deus contrita o coração dele, e ele vai, entende que a missão estava com ele vai lá para reconstruir, e ele agora convoca as pessoas com ele, e ali ele não queria qualquer pessoa no negócio e na obra, ele queria alguém que tinha um coração fiel. O coração que no dia bom vai estar lá, o coração que no dia que tiver dinheiro vai estar lá, mas o dia que não tiver dinheiro, o dia que não tiver bom, vai estar lá também. Nem sempre Jesus estava com dinheiro, ele andava com os discípulos de uma cidade a outra, e era ali, recebia ali ofertas para poder se manter. Às vezes ele não estava, por isso ele falou, não tem nem aonde reclinar minha cabeça, não sei onde eu vou dormir essa noite, você vai me seguir assim mesmo. Então, Neemias escolheu duas pessoas que, ali pelo testemunho daquelas pessoas, elas eram fiéis. E nós precisamos também ter esses critérios, né, ao convidar pessoas para participar da nossa vida. Mas nós também devemos ter esse coração. Mas as pessoas são infiéis comigo. Isso é outra história. Se a pessoa erra comigo, eu não posso errar com as pessoas e nem errar com Deus. Eu preciso batalhar e buscar esse coração. Eu não posso vingar de ninguém, porque o vingador justamente não somos nós. Então eu tenho que buscar assim, ter esse coração. E nos Salmos 31, vários versículos, né? Salmos 31, versículo 23. Eu quero ter esse coração, eu vou pedir, vou orar para que eu tenha esse coração fiel, e não é por causa de pastor, de pastora, de líder, de denominação, é por causa do Senhor Jesus, que eu vou chegar lá no emprego, eu vou falar que a partir de hoje isso eu não faço porque eu sou fiel ao meu Deus. Eu vou chegar lá em casa e vou falar que isso aqui a gente não assiste mais porque eu sou fiel ao meu Deus. Eu vou falar que isso aqui eu não bebo mais porque eu sou fiel a esse Jesus que vem e me responde. Eu vou me posicionar naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, porque o meu Deus é fiel, eu preciso ser também. Ainda lá na religião romana, eu vi o padre falando quando eu era lá. E aí ele falava, legal, esses adesivos aí que diz que Deus é fiel. E você? Falava o padre lá na missa, né? Há 11 anos atrás nós estávamos lá. Então aquilo sempre me chamava a atenção, Senhor, me dá esse coração, né? E Deus lá vai construindo, eu não estou pronto ainda, Deus lá vai construindo esse coração, da gente ficar fiel ao Senhor, à palavra dEle, e fiel às alianças e às pessoas que estão junto com a gente. Não tem como a gente ser fiel se não for fiel às pessoas. Não tem como. Eu sou fiel a Deus, mas eu traio o meu irmão, traio na minha casa, traio a confiança das pessoas. Não, nós não somos fiéis nada. Então eu tenho que ver. Salmo 31, no versículo 23. Amai ao Senhor, diz o salmista aqui no cântico, vocês todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Quem que Ele guarda? Os fiéis. Por isso tem muita gente que não é guardado. Não é porque Deus não quer, porque a pessoa não é fiel. Guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Então nós temos que ter um coração que é fiel. Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor mesmo. Eu quero. Imagina quem não vai escutar essa oração.
A gente pede tanta coisa. Imagina se eu esquecer de pedir o resto, né? E pedir só isso. O resto vai acontecer. Porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas. Então eu preciso até ver como é que eu tenho orado. O que eu vou pedir? O que eu vou pedir? Porque se eu peço algo assim, virá um tanto de outras coisas. Tanto de outras coisas. Já tem, não sei, 6 semanas, 7, já perdi a conta, que eu estou em jejum em prol de uma pessoa. E o tanto que Deus tem me guardado. Tenho orado mais para ela do que para mim. Então eu preciso ter esse coração de falar, não, eu sou fiel a isso que foi combinado com meu Deus. Quando a gente, nós somos casados e estamos ainda casados, quando nós ali, fizemos, os meninos que estão aqui, as meninas que farão, e a gente tem orado com eles, que eles vão ter um casamento só, eles vão ter uma esposa só, um marido só, e temos confiado assim no Senhor que vai fazer essa obra, para mostrar que é possível, é possível, e ali a gente faz aquele voto, é na saúde, é na tristeza, esse ano a gente completa 15 de casamento e na terça-feira 18 anos de namoro, agora na terça-feira agora, dia 25 de agosto de 2002, que a gente começou a namorar. Então naquele dia a gente fala do casamento, fiel serei na saúde, na doença, na tristeza, nós fizemos ali um voto. Quando a gente quebra esse voto, tem consequências. E quando eu entrego a minha vida para Jesus, num simples culto de domingo, de quarta, ali eu fiz um voto, mesmo se o pregador apelou e eu cedi o apelo, voto feito, e quando eu quebro esse voto, a Deus não se agrada. Então eu preciso ser fiel aos votos que eu faço, às palavras que eu pronuncio, aos acordos que eu faço também, precisamos ser fiéis. Aqui na igreja eu tenho um acordo com os irmãos, eu oro pelos membros da igreja, eu e a pastora Eliane, e eles oram por nós, não podemos quebrar esse acordo. Tem dia que só Jesus, só o sangue de Jesus, precisamos de muita oração, então nós somos fiéis, a dizer, olha, nós não vamos embora, o dia que vocês chegarem aqui, e não vai ter ninguém aqui no prédio, não vai acontecer isso, então nós temos um combinado de fidelidade, nós estamos aqui de madrugada, de tarde, de noite, por isso que a gente mora dentro da igreja, nós não vamos embora, nós somos daqui, não é uma pandemia que vai fazer a gente fugir da cidade, trocar a igreja de endereço. É um combinado de fidelidade, é um pacto de fidelidade, é uma aliança. Então Deus está nos chamando o quê? Para ser fiel a Ele, a sua palavra, ser fiel às pessoas que se importam conosco, às pessoas que Deus coloca na nossa vida, um coração fiel. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, vamos voltar lá, 2 Timóteo 2,13, 2 Timóteo, não tem nenhum lugar melhor para a gente provar dessa fidelidade, que é dentro ali da nossa casa, lá dentro do nosso trabalho, ou seja, longe da igreja, é lá que às vezes nós somos tentados, a não ser fiéis, e lá que nós somos provados, e lá que nós devemos passar pela prova, e dizer, eu sou fiel. Quando eu era professor, palestrante, de vez em quando eu era desafiado, por mim mesmo, de falar, eu não vou orar com os alunos, nem com os clientes das consultorias, eu nem vou falar de Jesus, porque, sei lá, vocês vão falar no final que eles não me contrataram, não me pagaram para isso, mas no fim eu não aguentava, e eu orava, e eu falava, e a hora que eu falava e terminava, graças a Deus que eu falei. Então a gente não pode fugir daquilo que Deus colocou no nosso coração e tirar aquilo que a gente mesmo coloca. 2 Timóteo 2,13, está aqui, olha. Se formos infiéis, falou Paulo a Timóteo, ele permanece fiel, Timóteo, ele não pode negar-se a si mesmo. Então nosso Deus, ele é fiel, mesmo se a gente for, mas nós devemos ter um coração fiel. E quando a gente identifica, eu fui infiel, eu cometi infidelidade com Jesus, troquei de Deus, fui lá e adorei outra coisa, busquei outra coisa, coloquei outra coisa em primeiro lugar, troquei de Deus, continuei evangélico, mas troquei de Deus. O que nós devemos fazer? Aí nós vamos ter que visitar Pedro aqui, 2 Pedro 3,9, 2 Pedro 3,9, 2 Pedro 3, no versículo 9, 2 Pedro 3, no versículo 9, mas pastor, eu fui infiel, estou encrencado então, vou ser expulso da sinagoga, eu cometi um erro essa semana, cometi um erro esses dias, o negócio está feio, e aí agora perdi a bênção. Não, há uma palavra, o evangelho é o evangelho das boas novas, é boa notícia para todo lado.
E aqui em 2 Pedro 3,9, é claro que a gente tem que tomar decisões, mas a orientação está aqui. 2 Pedro 3,9, eu fui infiel na minha casa, nos acordos lá de casa, eu fui infiel com o Senhor Jesus, e agora? Agora tem uma palavra aqui que cabe também para esse momento, né, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, que Pedro falava sobre a volta de Jesus. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, alguns já acham que ele está demorando demais, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que a gente se perca em meio às coisas que a gente coloca na nossa vida, que os outros colocam, a gente deixa. Ele está à porta para voltar, ou para chamar mais alguém. Todo dia são milhares que partem. Aí agora ele não quer que ninguém se perca, ninguém. E ele quer que a pessoa, para não se perder ou não perecer eternamente, ela dobre o seu joelho, ela ore ao Senhor, só ela e o Senhor fala: Senhor, eu me arrependo do dia que eu falei isso, do dia que eu fiz isso, do dia que eu deixei de me posicionar, do dia que eu deveria ter feito o bem, não fiz, então pequei, como diz a palavra. Eu me arrependo, eu feri o teu coração, e agora, Senhor, eu estou arrependido e me ajuda. É isso que Davi fazia. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele nunca pecou, não foi por isso. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, que ele pegava as direções do Pai, e quando ele errava, ele rasgava o coração e falava: eu errei aqui. Não era assim: o João que errou, o Zé, o Mané, não. Eu errei aqui, eu pequei lá contra aquela mulher, e a gente teve aquele filho, e aquele filho morreu. Eu pequei, Senhor, não tire de mim o teu Espírito, porque eu sem o Espírito do Senhor eu não sou rei, não sou ninguém. Olha, era esse coração. O coração que Jesus não encontrou ali nos fariseus, nos sacerdotes, porque eles tinham a lei, eles eram doutores, eles sabiam da escrita, eles tinham o protocolo direitinho, que domingo à noite o pastor tem que estar de terno e gravata, mas isso não resolve. O que Jesus veio buscar são corações arrependidos, são pessoas que chegam para ele de noite lá no quarto, na sala, e falam: Senhor, eu sei onde eu errei, mas eu não quero errar mais, me ajuda, me coloca pessoas na minha vida para me ajudar, para me aconselhar, se for preciso, eu topo jejuar, eu topo jogar fora as coisas que estão me estragando, mas eu quero viver do jeito que o Senhor projetou. É isso que ele fala, é isso que ele quer de nós. Senhor, eu errei, eu não aguento, eu tenho um espinho na carne. Paulo falou com ele: tira de mim esse negócio, que isso vai me atrapalhar. Aí Deus falou assim com ele: a minha graça te basta, use ela, me invoque que eu vou ser com você no dia que esse espinho te atormentar, mas eu não vou tirar. Mas estava no controle de Deus lá. Então eu preciso crer que Ele está comigo, mas eu também tenho que crer que eu tenho que ter esse coração e me arrepender quando a gente erra. E falar: Senhor, agora eu quero andar na rota certa. Está difícil, eu vou chamar alguém para me ajudar. Então vamos caminhar junto, vamos jejuar junto, vamos orar junto, vamos chorar junto, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. O importante é a gente vencer. E graças a Deus que o presencial voltou, mas durante aqueles dias que não tinha, ali na visita que a gente fazia, no discipulado aqui, no recebeu, né, as pessoas aqui, alguns não é nem da igreja, e a gente recebendo aqui, aleluia, é isso mesmo, Deus está querendo isso, que a gente pare os protocolos, que a gente pare de crescer para fora e vem crescer para dentro. Para de crescer para fora, para de número e começa a crescer dentro. Era o que os irmãos em Atos faziam, aquilo explodiu lá fora. Porque o diabo, ele não resiste a gente começar a adorar, né? Eu falo aqui com o Paulo Vitor, que vem servir aqui na igreja às tardes. Falo assim: Paulo Vitor, se a gente adorar, se a gente buscar o Senhor aqui dentro, imagina que esses demônios da prostituição, da droga, eles não vão aguentar, eles não vão passar aqui em volta, mas nós temos que buscar essa vida, senão eles vão vir aqui e dar uma rasteira em nós, nós vamos ficar igual bobo aqui pregando, né? Então a gente tem que buscar o Senhor, buscar o poder dEle, invocar o nome dEle. Em 2 Timóteo 2, 25... e a gente vai ler esse versículo e mais um, e a gente vai orar para finalizarmos. 2 Timóteo 2, 25. 2 Timóteo 2, 25. Glória a Deus. 2 Timóteo 2, 25. Aleluia. Né? A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela cabe dentro do nosso coração, ela foi feita para o dia que se chama agora. 2 Timóteo 2,
no versículo 25, né? Quero lembrar os irmãos que estão em casa, nós que estamos aqui, postar lá no grupo o versículo que mais marcou você nessa noite. Vamos evangelizar e vacinar para todo lado. Você pode pôr na sua rede social, para todo onde você quiser, a palavra de Deus. A pessoa vai perguntar, por que você colocou esse versículo? É porque Deus falou comigo e vai falar com você também. 2 Timóteo 2, 25, instruindo com mansidão os que resistem a ver-se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Paulo falando com Timóteo, olha, nós temos que instruir os irmãos, principalmente aqueles que estão resistindo à verdade, mas instrui eles lá com mansidão, fala da verdade com mansidão. Aí a verdade, que é a palavra de Deus pregada, como foi aqui hoje, vai trazer para nós, né, o arrependimento. Assim, meu Deus, a palavra do Senhor está falando que eu fui infiel nesse ponto, o que eu tenho que fazer? Arrepender. Aí então Paulo falou com Timóteo, um jovem, né, filho na fé de Timóteo, que ali foi colocado como pastor daquela igreja. Timóteo, Paulo orientando, ele falou assim, agora corrige lá com mansidão, leva a instrução, leva a verdade, porque a verdade vai trazer arrependimento, correção de rota. É mais do que eu falar, Senhor, eu me arrependo, é falar, Senhor, eu me arrependo, eu estou mudando a minha direção a partir de agora. Está difícil para mudar, então eu vou pegar alguém comigo, eu vou fazer igual Jacó, que segurou aquele anjo, que era o próprio Deus, e não arredou, até ser transformado, porque sobre ele tinha uma promessa. Se sobre mim tem uma promessa, sobre você tem uma promessa, eu não posso descansar até ser transformado, e é o que Deus vai fazer. Ele vai nos transformar para a gente olhar para trás e falar, glória a Deus, Ele me transformou. Eu pensava assim, eu fazia assim, e eu não faço mais. Daí a pouco você encontra com alguém, aí o Espírito Santo vai falar assim, ó, fala lá com aquela pessoa, que do jeito que ela está lá, você já esteve, e como você venceu, ele vai vencer também. Pronto, os propósitos de Deus vão se cumprindo na nossa vida, e na vida de outras pessoas. Então Paulo falou assim, olha, a verdade pregada e instruída, vai gerar arrependimento, que é o Espírito Santo fará essa obra. Então instrui lá com mansidão, mas não deixa de instruir sobre a verdade, porque ela vai gerar arrependimento na nossa vida. Aí vem o versículo 26, e tornarem a despertar, depois que o arrependimento chegar, tornarem a despertar, quer dizer que estavam dormindo, desprendendo-se dos laços do diabo, quer dizer que o diabo prende, em cuja vontade estão presos. Ele falou assim, depois que a verdade vier, o arrependimento chegar, haver essa correção, então eles vão ser desprendidos da vontade, do laço do diabo, porque o diabo ele nos laça, ou ele quer nos laçar, laça na nossa mente. A gente continua andando, trabalhando, estudando, vindo, voltando, congregando e servindo, mas aqui na mente há um laço, e aí a verdade vem e deslaça, ela quebra aquele laço de mentira, e eu falo assim, agora eu conheço a verdade. Pensa, desde até dos meus 20 e quantos anos? Em 28 talvez, ali quando eu converti, eu 29, eu tenho 39, ia falar 37 tem o pai do Vitor. Então, eu tinha a verdade lá na minha casa, e eu não sabia que estava a verdade, que eu estava no engano, mas quando eu descobri que aqui tinha a verdade, eu comecei a ler a verdade, então eu busquei, e estou buscando até hoje. Então nós vamos buscando e descobrindo, isso aqui, eu já sou evangélico há muito tempo, eu não sabia, mas hoje eu sei, agora eu estou sabendo, agora me ensinou, meu Deus, eu quero viver isso que o Senhor falou, que o Senhor tem para mim, eu não morrerei até o Senhor não cumprir em mim todas as promessas, todos os sonhos que Ele tem sobre a minha vida. Um dia eu postei isso lá na minha rede social, uma pessoa que eu conheço foi lá e falou assim, você é exigente? Eu falei assim, não é que eu sou exigente, é uma promessa, eu não vou abortar o plano de Deus na minha vida, o que Deus tem para mim enquanto eu estiver vivo, eu quero viver, e eu não posso abortar esse plano de Deus na minha vida, né? Hoje de manhã Eliane pregou aqui sobre aborto, né? Quem perdeu, não ouvi, vai lá no site igrejabatistaféemcristo.com, a partir de terça-feira vai estar lá o áudio dessa pregação, um podcast para você ouvir, tudo sobre aborto, ou quase tudo foi ministrado aqui hoje pela manhã. Então, eu não posso abortar. Então, Paulo falou assim, olha, o arrependimento somado à verdade vai tornar a despertar o povo, eles vão se desprender do diabo, eles vão ficar livres das mentiras do diabo, dos laços do diabo, eles vão ficar livres para quê? Para viver os meus sonhos, para viver as minhas promessas, para viver e para ter um coração fiel. É isso que Paulo estava falando com Timóteo, para que ele pudesse confiar no Senhor e apenas ministrar a verdade. Então que hoje nós possamos mesmo orar nessa hora,
né? Eu quero convidar você que está aqui a fechar seus olhos, assentado mesmo, se você puder, curva sua cabeça em oração. Você que está em casa agora, eu não sei se você está aí sozinho, o Espírito Santo, o Pai, Jesus, se você está reunido em família, eu quero pedir para que você busque agora um silêncio, não atrapalhe o seu vizinho, talvez você nem sabe o que ele está vivendo, mora dentro com você aí na mesma casa, mas agora é a hora de orarmos, é hora de pedirmos ao Senhor, sonda o meu coração, Senhor, se eu estou sendo infiel a alguma área, se eu estou sendo infiel ao Senhor, se eu estou sendo infiel a alguém, a pessoas que eu tenho aliança e compromisso, se eu estou deixando a desejar, meu Deus, vem agora e me visita, vem agora e muda meu coração, vem agora, Pai, se eu estiver enlaçado, se eu estiver ali travado, se eu estiver preso em alguma circunstância, vem agora e me solta, vem agora e me desperta, vem agora e me desprende, vem agora e me cura, vem agora e me liberta. É a sua oração. Fale com o Senhor, é a sua oração, vem agora e faz a obra na minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, estamos aqui, porque eu também quero, eu também preciso desse coração fiel, eu preciso também, sonda o nosso coração agora, aonde houver, Pai, um pensamento de infidelidade, um plano de infidelidade, aonde tiver, Pai, algo oculto, aonde tiver, Pai, uma mentira, aonde tiver, Pai, um engano, aonde tiver, meu Deus e meu Pai, alguma maquinação do mal, aonde tiver um laço do inferno prendendo alguém aqui nessa noite, meu Deus, vem com teu poder agora, vem com a tua glória agora, para desfazer todo o laço do inferno, em nome de Jesus, em cada coração, toda mentira agora, nós mandamos ela embora, junto com seu Pai de cada vida, em nome do Senhor Jesus, todo engano, meu Deus, manifesta o teu poder, Pai, e vai transformando agora os nossos corações, vai transformando, vai gerando em nós, Pai, vontade de sermos fiéis, mesmo em 2020, mesmo que o vizinho do prédio não seja, mesmo que existem líderes religiosos que não são, mesmo que pessoas que estão no evangelho há mais tempo já deu prova que não é, mas eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor, mesmo que os meus amigos não são, eu quero ser, Senhor, porque o Senhor tem me visitado, o Senhor tem provado que o Senhor é Deus na minha vida, porque o Senhor conta comigo, porque o Senhor me quer ao teu lado naqueles dias que o Senhor também está angustiado. Por isso, Deus, faça em mim, Senhor, a tua obra, faça em mim, transforma meu coração, me ajuda a ser fiel em casa. Pai, ajuda a ser esse que está orando assim, Deus, que ele quer ser fiel em casa, ele quer ser fiel ao Senhor no seu trabalho, ele quer ser fiel ao Senhor na escola, ele quer ser fiel ao Senhor, Deus, aonde ele estiver. Deus, vai ouvindo essas orações, vai quebrando, Senhor Jesus, todo o laço do inferno, todo o pensamento contrário, todo o sofisma, em nome de Jesus Cristo, vai quebrando toda a fortaleza que tem prendido. Meu Deus, eu declaro que o Senhor está libertando e liberando, despertando as pessoas para viver a verdade e para buscar, meu Pai, mais de Deus nesse tempo, para buscar, Senhor Jesus, ali, meu Pai, a viver os teus sonhos, as tuas promessas, livre do peso da religião, livre do peso da denominação, livre do peso de ser evangélico, mas de ser filho do Deus vivo, de ser filho do Deus vivo, de ser co-herdeiro com Jesus Cristo. Meu Deus, de ter o projeto de morar no céu, de ter o projeto e o sonho de orar por alguém levantar daquele lugar. Meu Deus Santo Todo-Poderoso, que o Senhor Deus possa fazer a obra, Pai, que o Senhor Deus possa perdoar aquele que hoje se arrepende, aquele que hoje fala: eu fui infiel, mas eu me arrependo, eu quero viver, eu quero uma nova oportunidade, eu preciso do Senhor para ser fiel, eu preciso do Senhor para ser leal, e eu vou, ao sair daqui, procurar as pessoas que eu preciso procurar, para poder consertar, para poder falar, para poder invocar o teu santo nome, para poder quebrar isso na minha vida, porque eu não quero que os outros sejam infiéis comigo, eu não quero colher aquilo que eu plantei, pelo contrário, eu quero colher aquilo que o Senhor Deus vai plantar na minha vida a partir de hoje. Jesus, que o Senhor possa fazer essa obra, nós que estamos aqui, mas nesse que nos ouve e está em casa também, aleluia, esse que está agora, que o Senhor encontre, meu Pai, esse coração, e para a glória de Deus, que cada um possa viver a sua história, a história que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus, e já está escrito aí no teu livro, no livro da vida, em nome de Jesus que eu oro, amém.
Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.